Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar aí as nossas aulas, né? Aulas online. Infelizmente tendo que ser com um pouquinho menos de recursos. Ainda estamos com alguns probleminhas técnicos, tá? Mas como das vezes anteriores, sempre tentando fazer o melhor para vocês conseguirem manter o estudo de vocês, tá bom? Então eu tinha deixado para vocês aí na última aula um exercício do módulo 3, exercício número 10 da página 248, tá? Aí o exercício está dizendo assim, ó: uma norma de segurança sugerida pela concessionária de uma autoestrada recomenda que os motoristas que nela trafegam mantenham seus veículos separados por uma distância de 2 segundos. Aí na letra A ele pergunta: qual é essa distância expressa adequadamente em metros para veículos que percorrem a estrada com velocidade constante de 90 km por hora? E na letra B pergunta que suponha que nessas condições o motorista freie bruscamente seu veículo até parar, com aceleração constante de módulo igual a 5 metros por segundo ao quadrado, e o motorista de trás só reaja freando seu veículo depois de 0,5 segundos. Então, qual será a aceleração mínima de veículo de trás para não colidir com o veículo da frente? Tá? Então aí vamos seguir para as respostas. Na letra A, ele informou para a gente o seguinte, ó: velocidade 90 km por hora, que a gente vai transformar para metros por segundo, ó. 90 km por hora, vamos dividir por 3,6, vamos chegar a 25 metros por segundo, tá? Sabendo a velocidade e sabendo o tempo que ele levou, que foram 2 segundos, tá escrito aqui, ó, 2 segundos, tá? Então a gente vai calcular a distância que ele percorreu, tá? Ou seja, ΔS, que é através da velocidade vezes o tempo. Então, ó, velocidade, que é 25 metros por segundo, vezes 2 segundos. Vamos encontrar 50 metros de distância aí, nesse caso, percorrido pelo veículo, tá? Já na letra B, a gente primeiro vai calcular a distância que o veículo da frente percorre até parar. Ou seja, desde o momento que ele começou a frear, ele vai levar um tempo e, consequentemente, uma distância a ser percorrida até ele conseguir parar, tá? Se esse móvel, né, o carro, vai parar, qual seria a velocidade final dele? 0, certo? E inicialmente ele está com uma velocidade de 25 metros por segundo, como nós vimos aqui na letra A, ó, tá? Então, se eu tenho uma velocidade inicial de 25 metros por segundo, eu quero que esse carro pare, eu vou levar uma distância até parar, visto que eu tenho uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber o valor dessa distância, tá? Então a gente vai calcular através da equação de Torricelli, tá? Então vai ser 0 ao quadrado, que é a velocidade final, igual a 25 ao quadrado, que é a velocidade inicial, 2 vezes a aceleração, que vai dar 10, vezes a distância percorrida. O sinal aqui, ó, ele vai se tornar negativo, pois estamos tratando de um movimento retardado, ou seja, o veículo está sendo freado, tá? Está reduzindo sua velocidade. Bom, aí fazendo as operações aqui, ó, menos 10 vezes ΔS, eu passo para o outro lado da equação, tá? Vai ficar 10 vezes ΔS igual a 625. Esse ΔS vai ser igual a 625 dividido por 10, que vai ser 62,5 metros. Porém, esse veículo, ele vai levar um tempo até o motorista pisar no freio, ou seja, ele reagir em relação ao ato de frear, tá? Então, ó, ele vai ter 62,5 metros para poder parar
mais os 50 metros que ele já tinha percorrido inicialmente, nós calculamos na letra A, tá? Então o total de distância que ele tem para percorrer até alcançar o veículo da frente seriam 102,5 metros. Porém o tempo de reação desse veículo, né, que é o veículo de trás, ele é um pouquinho menor, ele é 0,5 segundos, tá? Então a velocidade que vale 25 metros por segundo multiplicado por 0,5, que é o tempo, vai me fornecer uma distância de 12,5 metros. Ou seja, como ele vai levar 0,5 segundos para reagir, ele vai percorrer 12,5 metros até pisar no freio, tá? Aí sim ele vai começar a parar. Então essa distância aqui de 12,5 metros, nós teremos que reduzir daqui, ó, diminuir dos 112,5 metros, tá? Então a gente vai ter para parar 100 metros de distância, tá? Ou seja, ele vai percorrer 100 metros até conseguir parar o veículo, tá bom? Então se ele vai parar, eu tenho uma velocidade final de 0, velocidade inicial permanece a mesma, a aceleração é o que eu quero saber, e a distância a gente já encontrou aqui, ó, 100 metros, tá? Utilizando a equação de Torricelli, a gente vai calcular a aceleração, ó, 25 ao quadrado menos, que o veículo está parando, 200 vezes a aceleração. 200 passa para lá, que está multiplicando, passa para lá dividindo, vai ficar 625 sobre 200, que vai dar uma velocidade, uma aceleração de 3,125 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então essa é a correção do exercício que ficou na última aula, tá? E nós vamos dar prosseguimento então ao nosso conteúdo aí da apostila, tá? Que é o módulo 4, os movimentos verticais no vácuo. Vocês provavelmente vão se recordar, nós já tínhamos iniciado esse estudo em sala de aula, nas aulas presenciais, tá? Mas vamos dar uma relembrada e aprimorar os nossos conhecimentos em relação aos movimentos verticais. Tá legal? Lembrando que os movimentos verticais no vácuo, eles são considerados movimentos uniformemente variados, tá? Ou seja, nós iremos utilizar as mesmas equações que utilizamos no movimento uniformemente variado, somente aquelas que forem possíveis, né? Tá? Tiverem uma relação com o movimento vertical, tá? Então o primeiro movimento a ser considerado é a queda livre, ou seja, eu vou abandonar um objeto, tá? De uma determinada altura, e ele vai em direção ao solo. Então eu tenho o objeto aqui inicialmente, tá? A uma determinada altura, tá? E esse objeto ele vai ser abandonado e vai caindo até alcançar o solo ou alguma superfície que amorteça esse objeto, tá? Aí, considerando a equação horária da velocidade para o movimento uniformemente variado, nós teremos V, que é o V final, né? Velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aí, adaptando essa expressão para a queda livre, eu vou substituir a aceleração pela gravidade, ou seja, o A vai sair e vai entrar o G, tá? E se ele está sendo abandonado, se esse objeto está sendo abandonado, a velocidade inicial dele será igual a quanto? 0, tá? Então eu vou, para encontrar a velocidade final em uma queda livre, basta apenas a gente multiplicar a gravidade vezes o tempo, ok? Prosseguindo, a gente tem as outras expressões aí também, ó, do movimento uniformemente variado, só que adaptando para a queda livre, tá? Então temos aí a equação horária da posição, tá? Adaptada para a queda livre, posição final
aqui, ó, posição final igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado dividido por 2. Sendo uma queda livre, a velocidade inicial vai ser igual a quanto? 0. Tá? Então eu posso eliminar a componente do velocidade inicial e vai sobrar o que? Posição final menos a posição inicial igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Porém, essa variação de posição aqui, ó, ela pode ser equivalente à altura que o objeto está caindo, tá? Ou seja, S menos S0 vai ser equivalente à altura percorrida pelo corpo. Então, para encontrarmos a altura de um objeto em queda livre, basta multiplicarmos a aceleração da gravidade pelo tempo que ele leva para cair, esse tempo elevado ao quadrado, e dividir isso tudo por 2. Tá bom? Aí teremos aí a equação de Torricelli, porém também adaptada para queda livre, tá? Mesma situação, ó. Velocidade inicial vai ser igual a 0, então a gente já pode eliminar 2 vezes a aceleração vezes a ΔS. A aceleração substitui pela gravidade, ΔS por H. Então vai ser velocidade final ao quadrado igual a 2 vezes gravidade vezes altura. Porém, nos movimentos verticais, nós não temos apenas a queda livre. Também temos o lançamento vertical para cima, tá? Ou seja, a velocidade inicial já não vai ser igual a 0. Perceba aqui, ó. Eu tenho um objeto sendo arremessado para cima, lançado para cima, ó. Então ele inicialmente tem uma velocidade inicial e quando ele alcança a sua altura máxima, ou seja, o quanto ele vai subir, quando ele chegar nessa altura máxima, a velocidade dele vai ser igual a 0, tá? A velocidade final vai ser igual a 0. Nesse caso aí, ó, a equação horária da velocidade do movimento uniformemente variado para o lançamento vertical para cima, sendo V final igual a 0, vai ser tempo de subida igual a velocidade inicial dividido pela gravidade. Por quê? Esse V final aqui ele vai ser igual a 0. Então, T passa para cá, tá? E o G divide velocidade inicial, tá? Então restou tempo de subida igual a velocidade inicial sobre a gravidade. Prosseguindo, nós temos as outras expressões do movimento uniformemente variado para o lançamento vertical para cima, tá? Então aqui, ó, H, que é equivalente à variação de posição no movimento uniformemente variado, velocidade inicial vezes o tempo, menos a aceleração na gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Por que menos nesse caso aqui, ó? Porque nós estamos em movimento sentido oposto à aceleração da gravidade, ou seja, a aceleração da gravidade atrai as nossas massas, os nossos corpos para baixo, e o lançamento vertical para cima está consequentemente para cima, né? Então, movimentos em sentidos opostos, nós temos sinais contrários, né? Opostos, tá? Então, se a aceleração da gravidade é para baixo, o movimento vertical é para cima, alguém vai ter que ficar com o sinal negativo. Nesse caso, vai ser a aceleração da gravidade, tá bom? Aí temos aí a equação de Torricelli para o lançamento vertical para cima, tá? Como nós falamos anteriormente, velocidade final 0, velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes g, que é a aceleração da gravidade, vezes h, que é a altura máxima, tá? Fazendo as operações aqui, vamos encontrar essa expressão, tá?
Aí tem um detalhe, uma observação aí dizendo o seguinte, ó, em um lançamento vertical para baixo, podemos adotar o mesmo referencial da queda livre. A diferença é que a velocidade inicial do lançamento não será nula. Ou seja, para que exista um lançamento vertical para baixo, tá? Nós temos que ter uma velocidade inicial diferente de zero. Porque senão, se a velocidade inicial for zero, podemos afirmar que é uma queda livre, tá? Então, ó, peço a vocês tentarem resolver esses exercícios aqui, ó. Exercício 3 da página 259, exercício 4 da página 259 também, exercício número 8 da página 260 e exercício número 2 da página 265, tá? Na próxima aula nós iremos trabalhar esses exercícios para a gente praticar o que está sendo abordado, tá bom? Vamos fazer bastante exercícios aí, tá? E peço também a vocês, tá, que realizem a atividade experimental da página 258, tá? Aqueles que não possuem o livro, por favor, tentem buscar essa informação com os colegas, tá? Com aqueles que têm o livro, tá? E tentem realizar essa atividade experimental, ó, na página 258. Lá está explicado, no livro está bem explicado, dizendo o que vocês têm que fazer, tá? São materiais simples, fáceis de se encontrar, tá? E peço também, quando forem realizar a atividade, façam fotos, vídeos, tá? E para aqueles que realizarem, né, a atividade, a gente vai somar aí alguma pontuação para vocês na nota, tá bom? Esse já vai ser um dos trabalhos que nós iremos acrescentar aí na nota de vocês. Então, por favor, tentem realizar essa atividade experimental aí, bastante interessante, que vai estar abordando o assunto do movimento vertical. Então, ó, lembrando, atividade experimental, página 258, tá? Próxima aula a gente comenta um pouco mais sobre essa atividade. Se continuarmos com essa condição de isolamento, eu marco uma data para poder a gente fazer essa apresentação, vocês me enviarem, tá? Mas a princípio vocês podem fazer com calma, tá? Mas não deixe de fazer, por favor, tá? Então peço mais uma vez desculpas pelo vídeo caseiro, né? Com poucos recursos, mas a gente está tentando fazer o possível para a gente manter o ritmo das aulas, tá bom? Continue estudando, não percam o foco, esforcem-se, sei que é difícil, mas isso vai passar, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima aula e fiquem em casa. Tchau.